Questão sobre primeiros socorros. Num sinistro de trânsito, sinistro, gente, é uma coisa sinistra, né? Porque o Código de Trânsito Brasileiro já substituiu os termos acidente por sinistro, tá? Toda vez que aparecer sinistro, já sabe, é acidente. Num sinistro de trânsito, observamos que o ferimento de uma vítima esguicha sangue no mesmo ritmo de sua pulsação. Conclui-se que ocorreu o rompimento de uma artéria, veia, nervo ou tendão. Olha, por nervo e tendão não sai sangue esguichado, né? Então essas duas eu já elimino. Seria numa artéria ou numa veia? Inclusive, essa é a oportunidade para muita gente saber qual que é a diferença de artéria para veia, né? Então é o seguinte, o coração da gente, ele contrai bombeando sangue no nosso corpo, pelo nosso corpo, né? Por todo o nosso corpo, assim fica melhor. E quando o sangue ele sai do coração e vai para o corpo, ele vai por meio das artérias. Chega até onde tem que chegar e retorna ao coração por meio das veias. Então, meu amigo, se o sangue está esguichando no ritmo da pulsação, o coração contraiu, projetou o sangue e está indo pelas artérias. No rompimento de uma artéria, o sangue vai ficar esguichando, conforme o ritmo aqui da pulsação da pessoa. São esguichos mais rápidos, né? A pessoa tem aí 100 e poucas pulsações por minuto. É isso aí que a gente vai ter de esguicho ali. Fica aquele sangue esguichado. Então guarde isso. Sangue saindo em forma de esguicho é hemorragia arterial. O rompimento aconteceu na artéria. Se o sangue sair escorrido, aí já é numa veia. Beleza? Letra A. Resposta fácil aí para você, hein? Questão sobre normas de circulação. Numa rotatória não sinalizada, esse não sinalizado significa que não tem placa de parada, nem de preferência. Nesse caso, a preferência de passagem é do condutor do veículo que estiver saindo da rua à direita. Gente, existem aquelas 3 regrinhas sagradas de preferência. Vou até circular aqui, ó. 3 regrinhas sagradas da preferência. Primeiro, veículos que estiverem circulando pela rodovia têm preferência sobre os que estiverem em outros tipos de vias. Segundo, veículos que estiverem contornando uma rotatória têm preferência sobre veículos que estão entrando na rotatória. Terceiro, veículos que vierem pela direita do outro condutor têm preferência no cruzamento não sinalizado. E é nessa ordem, tá, gente? É primeiro, segundo e terceiro. Tem rodovia aqui na situação apresentada pela questão? Não tem, está falando de rotatória. Então entrou o quê? Entrou a segunda regra. E aí vem a alternativa A, querendo passar a regra da direita, que está lá em terceiro, na frente da segunda regra. Não dá, né? Nós estamos falando de rotatória, ó, que é a segunda regra. Então aqui está fora, tá, seu Detran? Não vem uma armadilha para cima de mim, não. Aquele que estiver circulando pela rotatória, então, numa rotatória não sinalizada, a preferência é daquele que estiver circulando a rotatória. É a segunda regra, está aqui, ó. Bem de bola. Ultrapassando outro veículo? Não. Indicando que dobrará à esquerda. Nossa, ainda colocou um dobrará. Eu falaria mais popularizado, que vai dobrar à esquerda, ou vai virar à esquerda, ficaria mais fácil, né? Mas não é também não, tá? Nem quem vai virar e nem quem vai ultrapassar tem preferência só porque está fazendo essa manobra, não é? A preferência vai estar sempre vinculada ou porque está na rodovia, porque está na rotatória, ou porque está à direita do outro condutor. Como a questão aqui já disse que é rotatória, acabou. Rotatória, rotatória, fechou. Uma coisa combinou com a outra. Letra B de bola. Questão sobre meio ambiente. O órgão coordenador do meio ambiente em todo o território nacional Gente, tem uma regrinha muito fácil que eu ensino. Guarde isso, anote. Todo órgão ambiental começa ou termina com as letras AM ou MA. Presta atenção. Começa ou termina. Você tem que ver se o início ou o final tem AM ou MA, tá? In metro, começa com AM? Não, começa com AN, de nariz, de navio, não é, estou falando M de Maria. Então não começa com AM e nem termina e nem começa com MA. Vamos no final. Ele termina com AM ou termina com MA? Também não. Então isso aqui não é órgão ambiental.
Vamos para o próximo? CONAMA começa com AM ou MA? Não. Termina com AM ou MA? Sim. Aqui, ó. MA. Então, isso aqui é um órgão ambiental. DETRAN começa com AM ou MA? Não. Termina com AM ou MA? Também não. Então, tá fora. SENATRAN começa com AM ou MA? Não. Termina com AM ou MA? Não. Então, tá fora. O único órgão aqui que começa ou termina com AM ou MA é o CONAMA. Não precisa nem saber a matéria. Só com o macete você acha a resposta. Fácil, não é? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre processo de habilitação. O órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito, esse Sistema Nacional de Trânsito, é o SNT. Sistema Nacional de Trânsito, aqui ó, SNT. Não tem muita importância aqui na questão, não. É só para aproveitar a oportunidade para explicar, tá? Eu quero que vocês prestem mais atenção nisso aqui, ó. Órgão normativo. Os órgãos normativos são os conselhos de trânsito. Conselhos. Conselhos normalmente vão começar com, ok? Ou pelo menos com a letra C. Bora ver, ó. CONTRAN, CETRAN. Esses são os conselhos. Conselho Nacional de Trânsito, Conselho Estadual de Trânsito. Órgão máximo não pode ser o CETRAN. E nem tem CETRAN aqui. Se tivesse CETRAN, talvez você ficasse em dúvida. Mas nem tem. Olha, só CONTRAN e pronto. O resto, ó. SENATRAN não é conselho, DETRAN não é conselho, DR não é conselho. Conselhos começam com a letra C. Conselho de Trânsito, Conselho Nacional de Trânsito e Conselho Estadual de Trânsito. Guarde isso, tá? Órgãos normativos são os conselhos. Começam com a letra C. C, não é S não, tá, gente? Isso aqui é outra coisa. Secretaria Nacional de Trânsito é o órgão máximo executivo. Isso aqui é normativo que a gente está procurando. Conselho Nacional de Trânsito, esse é o órgão que a gente está procurando. DETRAN é o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, porque o Brasília também tem o seu, né? E DR é o Departamento de Estradas e Rodagem, que é o órgão executivo de trânsito, é o órgão executivo rodoviário. Tem o DR que é estadual, tem o DENIT que é federal. Então, CONTRAN aí é a resposta, tranquilo. Eu sei que tem gente que apanha desses órgãos de trânsito, dessa sopa de letrinhas. Tem aulas nossas completas, cheias de macete para guardar isso. E tem aqui, para essa questão especificamente, eu já disse, ó. Normativos são os que criam normas, são os conselhos, tá? E conselhos só tem 2. São esses 2 bacanas aqui, ó. Questão sobre meio ambiente. O órgão responsável pela regulamentação dos padrões da qualidade do ar é... Ensinei agora há pouco para vocês, noutra questão, que órgãos ambientais sempre começam ou terminam com as letras AM ou MA. Começam ou terminam. Aqui está falando o órgão responsável pela regulamentação dos padrões da qualidade do ar. CONAMA começa com AM ou MA? Não, mas termina. Então isso aqui é um órgão ambiental. PROCONV começa com AM ou MA? Não. Termina com AM ou MA? Não. Então isso aqui não é órgão ambiental. DETRAN começa ou termina com AM ou MA? Não. Ministério começa com MI, não é com MA. Nem começa e nem termina com essas letras, tá vendo? Então, tá fora. O único órgão ambiental que tem aqui é o CONAMA. Professor, mas eu ouvi falar que o PROCONV significa Programa de Controle da Poluição do Ar causada por veículos. E é exatamente isso. Exatamente isso. Esse PROCONV aqui, quem controla a qualidade do ar. Então, professor, a resposta não é PROCONV? Não, porque aqui falou órgão.
órgão. Proconv não é órgão. Proconv é um programa de controle da poluição do ar. Esse Proconv aqui, ele é coordenado pelo CONAMA. O CONAMA, sim, é um órgão ambiental. Só lembrar do macetinho, gente. Falou órgão de trânsito, tem que começar ou terminar com essas letrinhas aqui. Beleza? Letra A aí. Questão sobre mecânica básica de veículos. O alternador, presta bem atenção no nome desse elemento aqui, hein? O alternador faz parte de qual sistema do veículo? O veículo tem vários sistemas. Tem o sistema de alimentação, que lida com o combustível do veículo, né? Tem o sistema de lubrificação, que lubrifica o motor para evitar ali um desgaste excessivo e superaquecimento. Tem o sistema de arrefecimento, que é o sistema próprio para controlar a temperatura do motor. Tem sistema de freio, sistema de rodagem, sistema de transmissão, tem sistema de um monte de coisa. Mas tem também, aqui falei de vários, ó, transmissão, elétrico, alimentação, direção. O alternador é um gerador de energia elétrica. Professor, mas não é a bateria quem gera a energia elétrica? Não, a bateria fornece, porque é nela que fica armazenada a energia elétrica. Agora a bateria não gera não, tá? Gerar energia, quem gera é esse bacana aqui, o alternador. Guarde bem isso, tá? Bom, se ele gera energia elétrica, ele faz parte de qual sistema? Responde aí para mim. Somebody love, né? Fácil demais. Questão sobre mecânica básica de veículos. Os amortecedores têm a função de quê, hein? Aumentar a vida útil dos pneus? Olha, te falar que não tem influência, tem sim. É um sistema de suspensão que não esteja funcionando adequadamente, os amortecedores fazem parte do sistema de suspensão, isso influencia no tempo de vida útil dos pneus. Mas a função dos amortecedores é essa? Aumentar? Não vai aumentar. O sistema de suspensão, incluindo os amortecedores, pode ser novo. Ele não vai aumentar o tempo de vida útil do motor, dos pneus. Se o seu pneu tem uma projeção ali de durabilidade, ele vai durar aquilo mesmo, né? Agora, ele pode influenciar na diminuição da vida útil, porque se o sistema de suspensão não estiver funcionando adequadamente, os pneus começam a desgastar de forma irregular, aí vai durar menos, né? Aí quer dizer, vai influenciar na diminuição da vida útil? Sim, agora aumentar não vai não, tá? Não tem sentido essa alternativa A. Letra B, evitar o atrito dos pneus com solo? Não é nem evitar, é o contrário, é proporcionar o adequado atrito dos pneus com solo. Então aqui está errado. Letra B está fora. Auxiliar na mudança de direção em curvas? Olha, o sistema de suspensão até interfere sim na hora de você fazer uma curva, a estabilidade e equilíbrio do veículo. Agora, a mudança de direção é função do sistema de direção, não é amortecedor não, tá? Reduzir os movimentos bruscos das molas? Sim, faz sentido. O carro, cara, dentro das molas, tem aquelas molas ali no sistema de suspensão, dentro das molas tem o amortecedor. O amortecedor trabalha aqui. Né? Eu não sei se está bem desenhado não, mas vocês conseguiram entender qual foi o meu objetivo, né? Tem um amortecedor aqui. Quando o carro passa num buraco, essa mola contrai. E é o amortecedor que segura para essa mola não dar pancada. Na hora que o carro acabou de passar pelo buraco, a mola contrai. Na hora que a mola vai voltar, o que ela faz? Ela joga o carro para cima. Se o amortecedor não estiver bom, o carro pula. Pensa que doideira. Isso acontece. Se você andar num carro de amortecedor ruim, você vai ver que ele fica pulando. Então, o amortecedor, sim, ele reduz movimentos bruscos das molas. Tanto na hora dessa mola descer, quanto na hora dessa mola voltar, subir. Então, aqui está certa a resposta. Letra D de dado. Questão sobre o processo de habilitação. O aprendiz, a pessoa que está tirando carteira, na prática de direção veicular, deverá ser instruído pelo... Quem que vai instruir esse aluno? É um motorista profissional? Não. Professor, mas o instrutor da escola não é um motorista profissional? Não,
Não é motorista profissional. A profissão dele não é dirigir um veículo, é ensinar alguém a dirigir. Até porque, se pudesse ser essa a resposta, um caminhoneiro que não é um instrutor poderia te dar aula. Não pode. Então, não é o motorista profissional, não, tá? O professor de legislação, normalmente, quem é professor de legislação tem credenciamento, estou falando instrutor de legislação na autoescola, tem credenciamento para dar aula de prática também, normalmente. Mas não significa que todo professor de legislação pode dar aula de direção. Aí eu já não estou falando da autoescola mais, não. Lá na faculdade de Direito, por exemplo, tem vários professores de legislação. Não é legislação de trânsito, é legislação geral. Constituição, Código Penal, Civil e tudo mais. Aqueles professores lá da faculdade podem dar aula de prática de direção? Não podem. Eles são professores de legislação? São. Então, afirmar que um professor de legislação pode dar aula de prática não é 100% correto, não. O examinador de trânsito é quem vai dar essas aulas para o aluno? Não. O examinador de trânsito, aquele lá do Detran, ele vai te avaliar. Dar aula, não. Ele nem pode, tá? Então, aqui está fora. O instrutor do CFC, do Centro de Formação de Condutores, esse aqui. Resposta letra D de dado. Questão sobre primeiros socorros. Qual o objetivo do atendimento inicial num sinistro de trânsito? Sinistro aqui é acidente, tá, gente? Qual que é o objetivo do atendimento inicial? Aliás, primeiros socorros são esses atendimentos iniciais, né? Primeiros socorros são esses atendimentos iniciais. Socorrer a vítima para evitar despesas hospitalares, então quer dizer assim, pensando em não ter que gastar com o hospital, eu vou prestar o socorro e pronto, está resolvido. É esse o objetivo? Claro que não. Manter a vítima viva? Ok. Sem se preocupar com os riscos para si próprio? Não, aí está errado. A primeira coisa que a gente tem que avaliar na hora de prestar socorro é que se esse socorro não vai oferecer risco para mim. Eu, que não tenho nada a ver com o problema, eu quero ajudar, eu quero socorrer. Mas se isso oferecer risco à minha segurança, à minha vida ou de quem está comigo ali, aí não, tá? Parece covardia, parece egoísmo, né? Pois é, mas isso é a regra. Aqui a gente não está falando de covardia, egoísmo, de moral e ética. A gente está falando da regra. Então aqui não. Auxiliar a vítima evitando o agravamento de suas lesões? Ótimo, isso é que a gente quer. A gente quer que ela não tenha a sua situação agravada. Pelo menos manter ela na condição que está até o socorro especializado chegar. Aqui está ok. Preparar a vítima para cirurgia? Absolutamente não, né, gente? Até porque nem sempre a vítima vai precisar de cirurgia. Letra C, a resposta. Questão sobre processo de habilitação. O candidato à primeira habilitação, depois de considerado apto em todos os exames, receberá o que ele vai receber? Passou em todos os exames, o que ele vai receber? Primeira habilitação, hein? Permissão para dirigir, que é a PPD, válida por 2 anos. Não é, né, gente? A PPD vale por 1 ano, a gente sabe disso. Em todo o território nacional? Sim, a PPD vale em todo o território nacional, só não é por 2 anos. Então aqui está errado. Permissão para dirigir, válida por 1 ano em todo o território nacional. Agora está lindo, essa é a resposta. Professor, por que ele não recebe aí a Carteira Nacional de Habilitação? Porque Carteira Nacional de Habilitação é para quem já é habilitado e fez exame para uma adição ou mudança de categoria. Aí já não é mais primeira habilitação, né? E sobre o ser por 5 anos ainda é questionável, né? Porque tem CNH hoje que vale por 10 anos. A gente sabe disso. Então não é. Carteira Nacional de Habilitação válida por 1 ano? Não, não é. Está fora. Letra B de bola a resposta.